Nosso bom dia a todos os nossos irmãos, um grande shalom de Deus para a sua casa, para a sua família, para os seus passos, para os seus negócios, enfim, para o seu dia, não é? Estamos agradecidos a Deus. Ontem à noite nós tivemos um culto em Recife, onde falamos sobre a soberania de Deus, a autoridade para Deus fazer as coisas e nunca ser imitado, não é? Ser copiado sem autorização de Deus. Isto é, até a lei do homem, que para você imitar alguma realização, você tem que ter autorização. E nós vimos ontem no nosso culto o primeiro capítulo do livro de Números, que eu até expliquei que esse livro ele recebe este nome aqui na nossa Bíblia por causa da numeração que é feita no capítulo 1, a contagem de todos os homens de 20 anos para cima que estavam aptos para ir à guerra. E a soma total foi de 603.550 homens dispostos para guerrear. Porém, este livro, como todos os livros lá, o Pentateuco, eles sempre obedecem no texto original no hebraico, lá na Torá. Por exemplo, o livro de Números é chamado no deserto. Por que no deserto? Porque foi no deserto do Sinai em que Deus chamou Moisés para dar a ele esta ordem. E aí, então, você vai ter no livro de Números toda a trajetória, todos os acontecimentos que tomaram lugar com o povo de Israel pela sua peregrinação no deserto. Então, você vai ter o capítulo 1, a ordem para numerar as tribos. E veja que não havia necessidades, a não ser por um fato histórico para ficar documentado e, de alguma maneira, para ser também um quadro profético, porque o capítulo 2 vai se estabelecer a tenda da congregação, ou seja, o tabernáculo, e ao redor do tabernáculo, posicionando norte, sul, leste e oeste, estarão as 12 tribos, a tribo de cada três tribos em um desses lados, 3 no norte, 3 no sul, 3 no leste e 3 no oeste. E isto para quê? Para guardar um pavilhão de peles de animais, peles de texugos e peles de carneiros. Isto é para mostrar que Deus estaria atrás da pele, porque lá tinha o tabernáculo, com o átrio, depois o lugar santo, e lá no lugar santíssimo estava a arca, com o propiciatório, com os 2 querubins dentro da arca, a lei e também a panela de maná que não se desvanecia, e a vara do testemunho também, não é? Que floresceu e deu frutos numa madrugada, uma vara seca de Arão. Então, este era um lugar sagrado. Isto para mostrar que Deus, no Novo Testamento, estaria escondido atrás de peles. E nós temos aqui, no nosso corpo, o nosso tabernáculo, como era o tabernáculo lá no deserto. Primeiro o átrio, que é o nosso corpo, depois o lugar santo, a nossa mente, que deve ser santa, e o lugar santíssimo, é onde está escrito as leis de Deus. Ele disse: escreverei as minhas leis nas tábuas de carne do vosso coração. É lá, naquele lugar que a ciência não conseguiu encontrar ali nem mesmo sangue, um pequeno orifício no coração do homem, de onde procede a saída da vida. E é ali aonde Deus habita, está entronizado, e dali ele dirige, fala do coração, fala ao espírito, à mente, e a mente faz com que o corpo, então,
obedeça. Então ali era o lugar santíssimo, isto representando que Deus se esconderia no lugar santíssimo, lá ele falaria. A diferença está entre o lugar santo e o lugar santíssimo. Na verdade, o profeta William Branham, quando pregou a mensagem, a maior batalha que jamais foi pelejada, ele disse: o campo que Satanás escolheu para travar esta batalha foi a mente. A mente é a parte psíquica é o espírito do homem. Então foi ali, naquele lugar onde Satanás escolheu para batalhar. Mas Deus escolheu o coração, o diabo a mente, e Deus escolhe o coração. Portanto, quando Deus vem ao coração de uma pessoa e sela e faz daquele coração um lugar de onde a intercessão é feita, um lugar de onde a sua voz emana, você pode ter certeza, o diabo não consegue chegar ali. Para chegar ali, Satanás teria que passar por todas as experiências propostas na Bíblia. Se arrepender, já pensou o diabo se arrependendo? Depois ser batizado e depois ser revestido com o Espírito Santo. Então, se ele fizesse isso, ele seria nosso irmão e não seria nosso adversário. Então, aonde o diabo consegue chegar é apenas na mente. Você pode ver que eu, você, todos os seres humanos temos muitos maus pensamentos, porque o diabo consegue chegar até ali. Mas aquilo não consegue descer na sua alma. A sua alma refuta os maus pensamentos, sejam de adultério, sejam de mentira, sejam de briga, seja lá do que for. Sua alma não aceita o que é errado. Por quê? Porque Deus não aceita o erro. A mente reluta e daqui um pouco ou ela duvida, ou ela crê, ou ela rejeita, ou ela aceita. É o poder da decisão está ali. Mas lá embaixo, por natureza, aqueles que vieram de Deus vão voltar para Deus. Então, Deus mandou 603 mil homens, 603.550 homens, cada um com a sua bandeira, né, com o seu brasão na sua bandeira, um com a águia, outro com o boi, outro com o leão e outro com o homem, estando ali armados para guardar a tenda. Isso é para você ver que a tenda de pele, representando você, Deus tem serafins e tem anjos, tem um exército armado para proteger você. Não está escrito no Salmo 91 que ele dá ordem aos teus anjos para guardar a porta da tua tenda? Não está escrito que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra? Você sabe que os poderes de Satanás não nos derrotaram por causa do poder de Deus que tem estado nos guardando. Nós estamos atravessando uma pandemia. O mundo viveu aí, com esta manifestação do coronavírus, um verdadeiro caos, uma pandemia. Mas veja só, os lares aonde estão aplicado o sangue do Cordeiro, esta coisa teve que passar. Eu não posso ajudar a nação toda, jamais poderei ajudar a nação toda. Você vai ver que havia uma separação entre o povo de Israel e os egípcios. Eu quero dizer que, na verdade, todos nós estamos descansados e agradecidos. Nós só temos que agradecer a Deus porque a tua vida, a tua casa foi poupada. Até onde eu tenha conhecimento, um irmão em Manaus perdeu a sua vida e eu nem conheço, não conheço, nem sabia que o pai da irmã Caroline era um cristão, mas depois tomei conhecimento. E ele foi para estar com o Senhor. Ele, na verdade, não morreu, ele dormiu. Isto é uma coisa muito também normal, que vai-se a uma guerra, como é uma guerra,
e soldados perdem a vida também. Mas o que nós estamos entendendo é que durante esta batalha que se travou, nós estamos terminando a guerra como vencedores e temos muito a agradecer a Deus por ter nos guardado, enviado seus anjos e protegido as nossas famílias, os nossos lares, ajudado o nosso sistema, do nosso organismo ser forte e resistir. Aí, quantos podemos dizer que foram infectados, que já passaram, que este vírus passou e você nem percebeu? Porque Deus foi misericordioso e bondoso para com você, e eu volto a dizer, Ele é soberano. Se Ele permitiu que alguns soldados caíssem nas batalhas de Israel, todavia a batalha não foi perdida, e nós não estamos derrotados, nós estamos saindo como vencedores. No início desta pandemia, quando ninguém tinha nem ideia do que era essa situação, aliás, eu quero até dizer, ideia só se tem imaginações, cogitações. Houve muita especulação, muitas desinformações, muitos desencontros naquilo que a própria ciência diz. Há aqueles que testaram aí medicamentos in vitro para poder aniquilar esta bactéria, esse vírus, daqui um pouquinho havia a mutação do vírus, já se falava em 2 ou 3 tipos de vírus diferentes. No princípio não atingia crianças, não atingia fetos que estavam no ventre, daqui um pouquinho já voltaram atrás, tinha criança nascendo. Quer dizer, a ciência, ela teve, na verdade, ficou mais perdida na linguagem popular do que cego em tiroteio. Na verdade, estava completamente sem saber. E até hoje não se tem uma definição, porque se tivesse já tinham descoberto a vacina, o povo já estava sendo vacinado ao redor do mundo. Não se tem ainda. Tem ainda, Israel conseguiu a vacina, mas até agora nada foi produzido. Então, o que a gente tem? O que seria se as pessoas cruzassem os braços e esperassem apenas que a ciência fosse definir? Não, cada um deu e agiu pela sua própria experiência, médicos já experientes com outras viroses, como o SARS-2, tantas essas outras HN1, e eles então procuraram aplicar a medicação, e aí vieram as orientações para o isolamento social, para a lavagem de mãos, para o uso de máscara, o que a sociedade foi se adaptando. E muitos perderam a vida nesta batalha, e nós lamentamos, mas eu entendo também perfeitamente que ainda que nós pudéssemos pregar e orar e pedir a Deus pela proteção das famílias para que elas não fossem levadas, muitos morreram porque não creram também. Ou você acha que não? Deus oferece proteção. Se uma pessoa não quer, eu digo, olha, entre porque vai chover, você não quer entrar, quer ficar na chuva. Então Deus oferece proteção, se houver temor, se houver respeito, se alguém me buscar de todo o seu coração, eu vou ouvir. Isto é uma questão de Deus, e se Deus também resolver fazer diferente, Ele é soberano, Ele faz o que quer. Por exemplo, então ele mandou Moisés aqui a contar o povo. Ele não precisava daquele número de pessoas, porque um anjo do exército do Senhor, num dia, matou 185 mil homens no arraial dos filisteus. Um anjo, numa noite, matou 185 mil. Quantos anjos você acha que Deus precisaria para exterminar a terra? Era só ele falar, não precisaria nem de anjos. Da mesma maneira que tudo veio à existência pela palavra falada de Deus, tudo termina só no abrir da boca e Deus disser assim, acabou, acabou.
Mas aqui então ele mandou Moisés muito mais para nos dar uma explicação plausível mais tarde do que ele estava tentando fazer, que era o capítulo 2, guardar e proteger o seu povo para que você se sentisse descansado e confiado. Ele falou isso, não foi para poder Moisés pensar, eu estou confiado em 603 mil homens aqui, eu posso estar confiado. Nada, primeiro eles eram peregrinos lá na terra do Egito, saíram, não eram treinados militarmente e, no entanto, as guerras que eles haveriam de pelejar, eles iriam vencer como venceram todas as batalhas aí que nós temos registrados na Bíblia. Depois que se estabeleceram na terra e que andaram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, muitas vezes Deus os entregou às mãos dos seus adversários. Mas enquanto estavam debaixo da proteção da nuvem, que era a presença de Deus no arraial, a vitória estava garantida. Eu gostaria de dizer a você que está em casa, chame a proteção da nuvem sobre a sua vida. Chame a proteção de Deus sobre a sua vida. Está aqui no livro de Números, na outra Bíblia minha, está marcada, mas deixa eu ver essa Bíblia aqui que está com as páginas todas coladas, ainda que é uma Bíblia nova. Quando você olha para a mudança, né? Quando a tenda da congregação ia se mudar de lugar, Deus ordenava para que aquilo fosse mudado, você vai ver a oração de Moisés pedindo ao Senhor que quando a nuvem se movia, que os adversários fossem banidos, tirados do caminho, e quando a nuvem parava, que Israel se estabelecia, a oração de Moisés é que a nuvem, a presença de Deus, pudesse guardar a congregação. Volta-te, Senhor. Estou procurando ver aqui. As trombetas, Israel, a nuvem guiando a marcha. Olha, deixa eu ver aqui. Então, quando a nuvem ficava, quando a nuvem se movia, segundo a ordem do Senhor, cumprindo a ordem por intermédio de Moisés, deixa eu ver aqui. Agora eu perdi aqui agora, viu? Nessa Bíblia aqui, eu não marquei. Deixa eu ver aqui as bênçãos de Moisés, as bênçãos. Vou ficar devendo para vocês, mas era o clamor de Moisés, sobre a presença de Deus, que quando eles iam se mover no deserto, então que Deus enviava a nuvem para desbaratar os inimigos. Quando era para assentar o acampamento, que desça a tua glória sobre o teu povo. Que esta nuvem possa ir diante de você hoje, desbaratando os seus inimigos, aqueles que planejam mal, demônios que usam seres humanos para te roubar, para trazer inquietação, para fazer com que você perca a sua paz e perca a sua bênção da presença e da comunhão de Deus, porque o profeta de Deus disse que tudo que o diabo quer é te contrariar. Aliás, o termo de demônios, o profeta diz na mensagem de demonologia, são espíritos atormentadores. De alguma maneira ele usa um vizinho, um patrão, um colega, um empregado, seja lá um marido, uma mulher, um filho, ele pode usar qualquer um que der espaço para ele, para trazer sobre a sua vida um tormento. Então, que a presença desta nuvem vá diante de você e desbarate, não é? Espalhe, vença os teus inimigos, e esta nuvem possa também acampar sobre a sua casa, trazendo saúde, proteção, paz, não é? E fazendo com que estes inimigos passem longe. Só tem uma coisa, quando você vai ver na Bíblia, muitos anos depois levanta-se um rei em Israel chamado Davi,
no capítulo 21 do livro de 1 Crônicas, Davi quer contar o povo. Agora, não por ordem de Deus, porque o diabo incitou a Davi a fazer uma coisa sem autorização. Isto é Satanás. Então, ele empurra você a fazer uma coisa que ele sabe que vai provocar a Deus, porque neste caso aqui foi Deus que mandou para mostrar quanto ele estava nos protegendo. Lá, não, foi o diabo dizendo, você precisa de saber quantas pessoas tem ao seu lado, para você, se você ir para uma guerra, você saber com quantos você pode contar. Deus quer que você confie nele completamente. Deus não aceita ninguém desconfiar dele. Quem desconfia da proteção de Deus se torna inimigo de Deus. E foi isto que o diabo fez, queria e lançou Davi para ser um inimigo de Deus e confiar no homem. Joabe o advertiu que aquilo não era o correto, que ele não poderia fazer aquilo, porque ele tinha a proteção de Deus. Mas ele era o rei, deu ordem, e aí então Joabe trouxe a soma, 1.100.000 homens do povo de Israel. Era gente demais. 470.000 homens da casa de Judá. Então era quase mais de 1 milhão e mais de 1,5 milhão de soldados que podia Davi contar, mas aí já não contava com a proteção de Deus. Então, cairia por terra o Salmo 43, que uns confiam em carros, outros em cavalos. Então, agora a confiança era no exército. Você não pode colocar sua confiança em nada. Você não pode colocar sua confiança em dinheiro, você não pode colocar sua confiança em governos humanos, você não pode colocar sua confiança em igreja, não, em nenhum líder religioso. Eu nunca chamei o povo senão para crer na palavra de Deus, que é o próprio Deus, que é infalível. Ele disse, olha, vai passar céu e terra. Um dia Brasil não existirá, Estados Unidos não existirá, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. Então, nós precisamos de entender que Deus ficou irritado com Davi. E aí, então, veio uma praga para destruir o povo, porque esta é a grande verdade. Existe uma condenação por representação. Um homem representa uma nação. Se é um mau governante, a nação toda vai sofrer com aquelas falta de experiência e com a má governabilidade daquele homem. Só que você vai ver que tem coisas que são irreparáveis. Por exemplo, quantos morreram em hospitais por não ter medicamento, por não terem a devida assistência, porque o governo anterior a este que está aí, ao invés de construir hospitais, construiu estádios para poder fazer jogo de futebol e trazer a Copa do Mundo para o Brasil, para trazer a Olimpíada para o Rio de Janeiro. Sabe quantas vidas poderiam ser poupadas se não tivessem aplicado tão mal e desviado os recursos nacionais, hein? Dos impostos das pessoas? Eu acho que tudo isto... Então, quando você vê que o governo é a representação do povo, então, um povo mal governado por ladrões, por corruptos, por homens, sabe, com mau planejamento, homens com mau planejamento, vai arrastar a nação a uma situação. Uma igreja representada má por um homem, por um papa, ou por um pastor, ou por um bispo, em que o povo deposite aquela confiança ali, e ele faz as coisas de maneira errada, inclusive com ensinamentos errados, que não só prejudicam a carne, mas prejudicam a alma das pessoas e as leva para o inferno. Sabe quantos cruzarão para a perdição por seguir ensinamentos errados? Jesus, usando uma explicação bem simples, disse, um cego guiando o outro, ambos cairão no buraco. Então você vai ver que a Alemanha foi destruída por causa de Hitler.
E você vai ver que muitos sofrerão a penalidade por causa de um homem. Israel padeceu porque Davi, incitado pelo diabo, enumerou o povo, aqui a conta de 1.100.000 homens em Israel, mais 470.000 em Judá. Então, por causa desta atitude, veio o anjo do Senhor não para proteger, arrancou a espada para destruir Jerusalém. Então, preste atenção, você não queira ser adiantado e passar na frente de quem é soberano, de Deus. Não queira fazer uma coisa que você não tenha comissão de Deus para fazer. Deus comissionou Moisés a contar, Deus nunca comissionou Davi a contar. Mas olha, Moisés contou e foi tudo bem, mas você não tem comissão, não vai entrar numa coisa que você não foi chamado. Muitos estão pregando sem ser chamados, muitos nunca tiveram dom para cantar, mas vê outros cantando, aí daqui um pouquinho quer mostrar que sabe cantar e não vai cantar. Então a gente tem que procurar o lugar da gente, cada coisa deve estar no seu lugar. Muitos desejam fazer uma obra para Deus, mas como é bom, olha ali, olha ser pastor. Você tem comissão? Para um homem comissionado, a coisa é muito difícil lidar com pessoas. E para quem não tem comissão, é apenas um desastre após outro desastre na vida daqueles que não têm comissão para guiar o povo de Deus. Então a gente tem aqui que isto pode ser um desastre. E Deus propôs destruir Jerusalém, e Davi reconheceu seu erro. A coisa boa é quando as pessoas erram e reconhecem. Então, verso 7 do capítulo 21, este negócio pareceu mal aos olhos de Deus e por isso feriu Israel. Deus viu que as pessoas desviaram o olhar dele para colocar o olhar em outra coisa, em um número de pessoas. Eu quero falar uma coisa para você aqui. Nunca desvie o seu olhar de Jesus. Olha, o mundo foi infectado por este vírus, mas aqueles que continuaram olhando e mantendo seus olhos em Jesus, sabe, aquilo nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque Ele, a quem você está olhando e confiando, dará ordem aos teus anjos para te guardar em todos os teus caminhos. Mas aqui está a palavra do profeta de Deus para esta geração, que diz: você não deve ter medo de nada, nem do câncer, então não fique olhando. Você já viu lá no barco? Jesus apareceu, o Pedro pediu para andar sobre as águas, Jesus disse, pode vir. E Pedro, olhando para o Senhor, foi, mas quando ele olhou para o mar, ele começou a afundar. Então não tire os seus olhos de Jesus, não tire a sua confiança de Jesus, não siga exemplos a não ser o de Cristo, porque Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Quer dizer, faça o que eu estou fazendo, mas porque Cristo fez, não vá fazer coisas que Cristo não fez, porque você vai se dar, e vai se dar muito mal. Então aqui fica esta meditação, aqui que as pessoas precisam aprender. E aí então, esse negócio pareceu mal, e Davi disse, gravemente pequei. E aí então, o profeta Gade disse para ele, olha, Deus falou, vai lá e fala para ele que eu estou propondo 3 coisas para ele. 3 coisas. Escolhe o que eu faça. E ele disse, escolhe para ti 3 anos de fome, 3 meses seja consumido diante dos teus adversários, e a espada dos teus inimigos te alcance, ou 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor destrua os termos de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de levar a quem me enviou. Preste bem atenção que uma atitude sua, contrariando a vontade perfeita de Deus, pode trazer sobre você, sua família e aqueles que convivem com você, uma grande mortandade, um grande prejuízo. Então Davi disse, estou em grande angústia, mas isso ele já tinha reconhecido que tinha errado.
Caia eu, pois, das mãos do Senhor, porque muitíssimas são as suas misericórdias, mas que eu não caia na mão dos homens. Mandou, pois, o Senhor a peste em Israel, e caíram 70.000 homens por causa de um desvio de um homem. Deus mandou um anjo a Jerusalém para destruir, e, destruindo a ele, o Senhor olhou e se arrependeu daquele mal, porque o Davi já tinha se arrependido. Então, essa palavra aqui, se arrependeu, quer dizer, aplacou a ira, desistiu de fazê-lo por causa do arrependimento. O arrependimento muda toda a situação. E disse o anjo ao anjo destruidor: basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Zebuseu. E levantou Davi os seus olhos e viu o anjo do Senhor que estava entre o céu e a terra, com a espada desembainhada na sua mão, estendida contra Jerusalém. E eu quero que o anjo do Senhor esteja com a espada na mão para me defender, não para me destruir. Então Davi e os anciãos, cobertos de sacos, se prostraram sobre os seus rostos, e disse Davi a Deus: não sou eu o que disse que contasse o povo? Quer dizer, eu sou o pecador, e eu mesmo sou o que pequei, e fiz muito mal. Mas estas ovelhas, o que fizeram? O que foi que o teu povo fez? Reconheceu que a mortandade que estava assolando era por causa do seu pecado. Ah, se muita gente reconhecesse seus erros. Ah, Senhor meu Deus, seja a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não para o castigo do teu povo. Então o anjo do Senhor ordenou a Gade que dissesse a Davi para subir e levantar um altar na eira de Ornã, o Zebuseu. Então aí Davi compra aquele lugar, e mais tarde você sabe que vai ser naquele lugar onde vai ser levantado o templo, onde foi feito um altar pelo povo, e é onde deveria a igreja fazer o papel de levantar um altar para intercessão pelo povo, não para ser um desfile de modas, um lugar de brincadeiras e um lugar em que se comercializa a fé. Perdeu completamente o objetivo e o papel a igreja durante a história. Muito bem, nós terminamos aqui a meditação e nós temos aí a irmã Benedita Helena, lá de Abreu e Lima, que vai, acredito que cantar ou falar alguma coisa para nós aí dentro deste espaço que nós temos aqui nas nossas lives da Família Fé Perfeita. Pastor César, a paz do Senhor, estou com saudade. Pastor César, eu lhe conheci pela televisão, viu? Programa 7h30 da manhã. O senhor estava ministrando um culto muito brabo. Foi ali que o senhor me chamou a atenção. Eu disse: que pastor é esse? Pregando a palavra tão linda. Sem faltar um ponto não existe. Diferente. Eu tenho 18 anos de Assembleia e nunca vi uma ministração assim, tão diferente. Me interessei mesmo e minha filha achou o senhor para mim, no Recife. Minha filha dirige, mas só que ela trabalha, ela não tem tempo de estar me levando. Aí eu fui lá no Recife lhe conhecer, lá no seu escritório. Lá o senhor, eu apertei a sua mão, fiquei conversando um pouquinho com o senhor. E eu, sem poder ir para a igreja, ficava muito entristecida. Mas depois, nessa pandemia, teve essas lives para mim, por uma parte eu achei bom, porque assisti o culto pela manhã e ainda pela noite. Esse último culto agora de Santa Ceia, fiquei tão triste vendo meus irmãos participar da ceia e eu deitada sem poder. Mas eu creio que em breve eu volto.
Fiquei com inveja dos irmãos, mas inveja boa de estar aí com vocês. Eu agradeço por tudo, em nome de Jesus. Peço em favor de todo o ministério, sempre oro por todos meus irmãozinhos. Meus irmãozinhos e todos os ministérios na fé. Obrigado, pastor César. Terminou já. Muito obrigado, irmã Benedita Helena, pelo seu testemunho de fé, de gratidão e minha alegria em poder pregar a verdade e ajudar as pessoas a chegar perto de Jesus. Nós temos aí a irmã Jaildes, lá de Brasília, né? Ela, na verdade, ela deu um testemunho maravilhoso, belo da sua conversão, do seu chamamento, ela sendo uma moça e os pais, o pai não era cristão e ela conheceu a mensagem através do programa de televisão, ficou mais de um ano assistindo o programa em casa e acompanhando e procurou servir a Deus. E mais tarde ela veio congregar e depois conheceu aí o irmão André, lá de Brasília, o irmão Sorriso, o irmão Felicidade. O irmão André é uma doçura, né? E aí se casaram e ela se foi para Brasília e congrega conosco lá em Brasília. Mas vamos aí ouvir o testemunho, ver o que a irmã Jaildes quer falar ou cantar, não sei o que ela vai fazer. Tudo é calmo do alto da montanha, tudo é prazer se a vida satisfaz, mas tudo muda se você desce ao vale. Não perca fé, irmão, você não está só. Pois o Deus na montanha é o mesmo no vale, nas provações. Seu auxílio traz. Ele é Deus na montanha e na tempestade. O choro dura uma noite, mas na manhã tens alegria. Palavras de fé tens no alto da montanha. Tudo é prazer se a vida satisfaz, mas é no vale, em meio às lutas e provas, que a tua fé, irmão, provada será. Pois o Deus na montanha é o mesmo do vale, nas provações. Seu auxílio traz. Ele é Deus na montanha e na tempestade. O choro dura uma noite, mas na manhã tens alegria. Palavras de fé tens no alto da montanha. Tudo é prazer se a vida satisfaz, mas é no vale, em meio às lutas e provas,
que a tua fé, irmão, provada será. Mas o Deus na montanha é o mesmo no vale, nas provações. Seu auxílio traz, Ele é Deus na montanha e na tempestade. O choro dura uma noite, mas na manhã tens alegria. Mas o Deus na montanha é o mesmo no vale, nas provações. Seu auxílio traz, Ele é Deus na montanha e na tempestade. O choro dura uma noite, mas na manhã tens alegria. Amém. Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Muito bem, muito obrigado. Bela montagem aí, irmã Jaildes, mostrando o seu talento. Ô, irmão Jonas, irmão Jonas aí de Brasília, olha, tá vendo a irmã Jaildes cantando aí? Você tá perdendo talentos aí dentro da igreja, viu? Vamos chamar esse povo para cantar, não é? Muito bom, parabéns, Deus te abençoe, irmã Jaildes. Quero lembrar que hoje, dia 18, ainda que nós não conseguimos completar 100% da reforma do tabernáculo, ainda há coisas por pintar, ainda há letreiros que não foram colocados, né, as letras lá do púlpito, lenha da porta da igreja, e ainda que tenhamos algumas coisas, mas hoje vamos reabrir as portas do tabernáculo em Campina Grande e também em Brasília, não é? Nosso tabernáculo em Brasília também hoje reabre as portas aí, fazendo este conjunto com Campina Grande, começando quem são as pessoas que deverão comparecer. Existe toda uma lei aí, todo um requerimento, toda uma exigência da lei municipal, da lei do Distrito Federal, e como de Campina Grande, cada cidade são diferentes. Aqui, por exemplo, não se falou em criança, Recife se falou em 10 anos, Brasília se falou em 12 anos. Brasília pediu que fosse feito aquela pistolinha para medir a pressão, a temperatura do corpo. Aqui no Nordeste já não se pediu, então cada lugar teve um comportamento diferente. E a grande observação é que você precisa ser responsável. Você não vai fazer uma coisa que você não tenha responsabilidade. Agora, o que é incoerente é se você vai ao seu trabalho todos os dias, você tem empresa, vai à empresa, aí você não vai à igreja. Isso não é coerente, não é? Não é normal. Então você vai, a igreja tem seu distanciamento, tem toda essa exigência e vai ser mantida. Vai se usar as máscaras, vai se ter álcool em gel para se lavar, higienizar as mãos, e vamos ter o nosso momento de culto e voltamos para casa abençoados, com a fé fortalecida e a imunidade lá em cima, porque se você está com o seu sistema psicológico baixo, a sua imunidade também vai embaixo, é muito mais fácil você ser acometido. Foi isto o que eu, durante toda a pandemia, fiz aqui. Trouxe médico, trouxe infectologista para poder tranquilizar o povo e pedir para as pessoas não ficar no sensacionalismo de algumas pessoas irresponsáveis que estavam levando o caos para a nação. Muito bem, agora nós vamos aí para o
Wallace, de Minas. Antes, quero lembrar aí nosso pessoal de Brasília, se Deus permitir, sábado que vem eu quero estar em Brasília, se o senhor permitir. E na segunda-feira vou estar, se o senhor permitir, lá em Assunção de Goiás. Se Deus permitir, no próximo sábado, Brasília, sábado e domingo, e segunda-feira, Assunção de Goiás, para o nosso culto. E aí, então, respondendo a pergunta da irmã Marilda, né? A esposa do irmão Eliseu, se nós vamos ter culto. Querendo o Senhor, teremos culto também aí. Acredito que já o governo aí já liberou tudo aí também por Goiás. Não sei até onde estão as restrições de Goiás, mas nós vamos tomar conhecimento, e se alguém puder me informar aí, na live é só digitar aí, mandar para mim a informação quais são, ou então no meu WhatsApp, né, os irmãos que têm, quais são as restrições impostas pelo governo de Goiás neste momento. Vamos para o irmão Wallace, lá de Minas, tocou bonito ontem o violão e hoje volta tocando mais um hino para nós aí. Shalom novamente, pastor César. Gostaria de solar mais este hino. Shalom a todos vocês. Olha aí a irmã Weila falando aqui, brevemente será a reabertura de Manaus. A gente vai ficar agora só com Manaus para ser reaberto, o resto já abriu tudo, né? Natal, Maceió, Recife, João Pessoa, Campina e Brasília abre hoje, vai ficar só Natal. E aí, lembrando também que os irmãos de Boa Vista, a pedido do pastor Aquiles, não é? E que nós vamos chegar até Boa Vista para suprir aí a ausência do pastor Aquiles, que na Venezuela não pode se mover nesse tempo. Mas esperamos que tudo dê certo aí. Olha, o irmão Jonas está comentando aqui, irmã Jaildes, que a senhora prepare o hino, que hoje à noite mesmo. E o irmão Patrick, aqui em Goiás, está liberado os cultos. Obrigado, irmão Patrick. Muito obrigado pela sua informação. Nós vamos
recomeçar aí no estado de Goiás, se o Senhor permitir, nesta nossa viagem. Irmã Estênia, parabenizando aí pelo hino da irmã Jaildes, e muita coisa boa acontecendo aí, não é? Deus abençoe a todos vocês pela participação. E até tem um irmão aqui que comenta, né, por que os pastores das denominações não reconhecem William Branham como profeta da era atual? Simples, irmão Edelson Vieira, é muito simples. Porque qual dos profetas do Antigo Testamento foram reconhecidos como verdadeiros em seus dias? Se você ler capítulo 7 do livro de Atos, está escrito: qual dos profetas não perseguiram e mataram os vossos pais? Jesus disse lá em São Mateus 23 que ele enviaria profetas e que seriam perseguidos de cidade em cidade, seriam mortos. E assim o povo não quer profeta, sabe por quê? Porque profeta não se compromete. Ele não se compromete com política, ele não se compromete com erro denominacional, não se compromete com nada. Ele só tem compromisso com Deus e sua palavra. Então é por isso que não aceitaram o William Branham, porque o William Branham não queria compromisso com dinheiro, as pessoas queriam dar favorecimentos para ele, te compramos avião, te damos salário milionário, mas você deixe de pregar certas coisas que a Bíblia ensina. Ele disse: eu preferiria comer bolacha seca e tomar água do riacho do que comprometer uma coisa que é para mim preciosíssima, que é a palavra de Deus. Isso é um exemplo para todo verdadeiro ministro. Nós vamos aí para as nossas perguntas e saudações. Nós temos aí o irmão Davidson Silva. Me explique, por favor, números 20, Moisés fere a rocha, e no verso 28, por conta disso, sendo que Moisés que feriu a rocha, Arão é que morre. Vamos lá ver isso aí, cadê? Botou aí? 20, disse 28. E despe Arão suas vestes, aí Moisés despiu Arão suas vestes, vestiu Eleazar seu filho e morreu Arão ali. Mas olha, a morte de Arão não tem nada a ver com o ferimento da rocha. Ali pode estar no mesmo capítulo, relatando dois fatos que são completamente independentes um do outro. Não é porque Moisés feriu e Arão, não. Ali está relatando os fatos, mas nada tem a ver um acontecimento com o outro. Nós temos depois o quê? Temos aí a irmã Vera Lúcia. Sabemos que o livro de Isaías é de profecias, muitas já aconteceram e outras estão para acontecer. Por que muitos não conhecem essas profecias? Será que é para não ficar atemorizados por conhecerem a verdade? Olha, irmã Vera Lúcia, as pessoas não conhecem profecias porque as profecias não são dadas a conhecer a todos. Jesus disse que graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, escondeste estas coisas de sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos, porque assim te aprouve. Quer dizer, Deus faz o que Ele quer fazer, revela a quem quer e a quem não quer, Ele omite. Deus ama se revelar e ama também se omitir. Gorete e Givanildo, bom dia, meus irmãos. Estão prontos aí para a inauguração de Campina Grande hoje, irmão Gorete e irmão Givanildo? Shalom a todos. O irmão João Gomes, um grande shalom, chuvas de bênção para todos os irmãos e que o Espírito Santo more em todos nós. Um ótimo final de semana. Deus te abençoe, irmão João Gomes. Rogério Vanderlei. Shalom a todos da Fé Perfeita. Sou grato a Deus por essas lives, pois tenho me edificado muito espiritualmente. O Senhor te abençoe. Paulo César, muita chuva em João Pessoa. A chuva ontem, eu pela primeira vez na história vi a igreja de Recife com pouca gente, por causa de chuva. Ontem choveu o dia todo em Recife. Saí daqui para ir a Recife debaixo de chuva. E quando saí do Recife à noite, choveu durante todo o tempo que estávamos em Recife, durante o culto, e quando terminou-se o culto, muita chuva, e saí para entrar no carro debaixo de chuva, correndo, e não tivemos
1 minuto de trégua de Recife a João Pessoa, 120 quilômetros, 130 quilômetros da igreja aqui. Muita chuva mesmo, sem parar, muita chuva mesmo. Júlio Nascimento, não sei como é que está Recife, se amanheceu chovendo hoje ou não. Sei que Campina Grande também está chovendo e bem fresquinho. Brasília estava, olhei de manhã, 16 graus, Campina Grande, 20 graus. Está bem próximo aí da temperatura de Brasília. Júlio Nascimento, Shalom, pastor César e toda a equipe é perfeita, não perco nenhuma live e os cultos têm me ajudado muito. Falo de Pinhais, no Paraná. O Senhor te abençoe, irmão Júlio. Maria de Fátima, Shalom, para quem não consegue fazer o jejum a tempo, traz consequências para si o próprio. Agora, não estou conseguindo fazer o jejum, talvez seja por causa dos remédios que tomo. Não, irmã, fique descansado. Se você não pode jejuar, não vá fazer um sacrifício de tolo. Faça quando você pode fazer. Manuel Gonçalves, Deus abençoe, pastor e todos os irmãos. Falo do sítio Boi Seco, irmão Manuel, irmão Roberto, irmã Maria, todo o povo do Boi Seco aí, Deus abençoe. Este aqui eu não vou falar nada para ele, porque é o seu Carlos Barbalho com a irmã Luciana. Será que lá no Sul já estão tendo culto? Não sei, viu? Lá no Sul parece que essa pandemia, parece que o negócio alastrou lá no Sul, parece que há duas regiões que estão sendo bastante afetadas, é o Sul e o Centro-Oeste, né? Deus abençoe, irmão Carlos, irmã Luciana, irmã Lúcia, todos os irmãos aí de Porto Alegre, pastor Alberi, todos vocês. Eliane Silva, falo de Camaragibe, assisti o culto ontem, foi maravilhoso, agradeço a Deus por fazer parte desta mensagem. Deus te abençoe, irmão Wallace Henrique. O senhor poderia me falar um pouco sobre o polvilho e o fubá? Não, irmão, olha, o polvilho não tem nenhuma contraindicação contra o polvilho porque ele não contém glúten. Agora, o fubá, o milho hoje é transgênico, né? Você tem aí a maior parte do milho com glúten. Pode olhar no saquinho aí do fubá que você vai ver. Tem lá um triângulozinho, se tem um triângulozinho é transgênico e daqui um pouquinho você vai ver que está escrito lá também em algum lugar. O glúten é o grande vilão do momento, não é? Reni, como devemos orar em casa e na igreja? Orar é sempre uma coisa muito pessoal. Jesus disse que quando você for orar em casa, entra no teu quarto, fecha a tua porta, teu pai que te vê em secreto te responderá publicamente. Na igreja, você ora como a Bíblia diz, você chega na igreja levantando mãos santas no santuário, não é? Então, você pode levantar suas mãos, você pode ficar de joelho, orar, você pode orar assentado no seu banco, você pode orar em pé. Não existe um padrão. Alguém pergunta como eu posso cruzar minha mão. Se você quiser cruzar sua mão, você cruza. Se você quiser levantar sua mão, o importante é que você ore. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica, você ora na sua casa, lavando roupa, cozinhando, no carro, dirigindo, onde você estiver, você ora. Ora com chapéu na cabeça, ora sem chapéu, não é? De toda maneira oramos. Crisleide Fernandes, bom dia, pastor César, que Deus abençoe o senhor e todos os irmãos que estão assistindo a live. Gostaria de saber se um cristão pode tomar vinho fora da ceia. Eu não tomo, o profeta William Branham não tomava. Se o meu exemplo do profeta servir para você, não tome também. A não ser, como Paulo indicou, se você tem uma necessidade de tomar, aí tem muitas pessoas que necessitam do vinho para fazer certos medicamentos, como com raízes, que é colocado para curtir dentro do vinho, e você vai tomar, não é como vinho, você vai tomar ali como medicamento. Agora, fora disto, eu acho que você tomar vinho, fora dessa circunstância, você vai desvirtuar o papel da ceia do Senhor. Edilson Meanda, bom dia, pastor César, grande abraço, Deus abençoe, de Registro, estado de São Paulo, Deus te abençoe. Lúcio Silva, pastor César, me responda, por favor, estou juntando dinheiro para comprar uma bicicleta, olha só, tenho 14 anos e desejo muito comprar uma do meu gosto, estou errado em fazer isso? Não, irmão, compre a sua bicicleta
e eu não sei de onde você é, e depois nós vamos ter que fazer uma pedalada junto, eu e você. É brincadeira, meu irmão. Samara Xavier. Você conhece Samara Xavier? Conheço. Conhece? Só um pouquinho. Mora na mesma casa com ela? Só um pouquinho, mano. Mora na mesma casa. É sua irmã, né? Muito É. bem. O senhor pode me explicar, em Êxodo 3, quando o senhor aparece no meio da sarça para Moisés, foi uma visão. Ela está querendo saber porque ela vai fazer a prova de Êxodo 3 foi agora. isso mesmo. Foi, tá vendo? Foi uma visão que Moisés teve ou foi um acontecimento onde, se caso tivesse outra pessoa ali, ela veria também. Sabe, irmã Samara, as visões acontecem, você pode estar perto de outras pessoas, as pessoas não veem. O irmão Branham via a vida da pessoa toda e os que estavam lá ninguém via, não é? Havia o anjo do Senhor ali perto, ninguém via. Então, visões, elas aparecem e as pessoas que estão ao lado não veem. Paulo disse que viu a luz e quem estava com ele não viu. Se você pegar o profeta Daniel, estava lá na beira do rio e viu o homem vestido de linho e tal, e as pessoas que estavam com ele não viram. Então, são coisas que, assim, visões é uma coisa pessoal, não é? Foi o que aconteceu lá no monte, na sarça ardente. Isabel Azevedo, falo de Joinville, irmã Isabel Azevedo, obrigado pela sua audiência, Deus te abençoe muito. José Ribamar, me explique Atos 16, 31. Se eu creio em Jesus, a minha casa toda será salva, mesmo que as pessoas não estejam na vontade do Senhor. Olha, irmão José Ribamar, é assim, é seu papel, é seu dever, primeiro, crer em Jesus. Se você crê em Jesus, você crê na palavra de Jesus. E Jesus disse assim, tudo que você pedir, crendo, você recebe. Então, comece a pedir pela salvação dos seus parentes que estão em sua casa contigo. E esta fé que você tem, que levou a você a crer em Jesus, use a tua fé para salvar a tua família. Era como aplicar o sangue e proteger a família lá no Velho Testamento. Então, Deus, por certo, responderá a sua oração e salvará a tua casa. Marta Alves, Shalom, pastor César, Deus abençoe ricamente essas lives, Deus abençoe ricamente por essas lives abençoadas todas as manhãs. Falo de Goiânia, ovelha do pastor Wesley. Com Jesus somos mais do que vencedores. Deus te abençoe, Lúcio Silva. Eu tenho muito desejo de consertar o que está errado na minha vida. Peço oração para que Deus me ajude neste objetivo. Deus te abençoe, meu filho. José Ribamar Vieira, na grande tribulação, quem ficou ainda poderá ser salvo, mesmo pessoas que erram na igreja. Em Apocalipse fala dos que eram da igreja. Em Apocalipse falam dos que foram degolados por aceitar a Cristo. Isso foi na grande tribulação. Eu quero só lembrar a você que na grande tribulação você pode ser salvo derramando o seu próprio sangue, testificando a respeito da fé em Jesus e das suas convicções, derramando o seu próprio sangue. Lá, hoje, nós somos salvos pelo sangue que Jesus derramou por nós. O que é mais simples? Você ser salvo por alguém que já morreu e derramou o sangue por você, ou você derramar seu sangue para se salvar? Então, hoje, é aceitar a graça de Deus. O Wallace Henrique, meu avô estava em sua casa jantando e, de repente, ele viu como uma nuvem branquinha pairando na cozinha. O senhor pode me explicar? Isto, muitas vezes, é a presença de Deus, não é? Jairo Veras, bom dia, pastor. Por que algumas mulheres não obedecem à Bíblia Sagrada? Por que muitos não obedecem à fé? Porque muitos talvez não sejam escolhidos para fazê-lo. Mateus Caiane, Caiaque, né? Kaique. Ah, é Kaique, eu pensei que era Caiane, ó. Pastor César, explique Daniel 8, 13, 14, por favor. Daniel 8, 13, 14. Depois ouvi um santo que falava e disse, o outro santo, aquele que falava, até quando durará a visão do sacrifício contínuo
e da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário, o exército e a fim de serem pisados. Ele me disse até que 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Para ser bem verdadeiro para você, irmão, é uma escritura que eu desejo entendê-la. Eu não arrisco como arrisca os irmãos adventistas fazendo contas mirabolantes, sabe? Para poder justificar o erro doutrinário que eles cometeram da volta de Jesus em 1844. Só sei de uma coisa, isto aí não se cumprirá nos dias em que a igreja de Jesus está na terra. O que nós precisamos para nós, porque é um cumprimento aí que se dará com os judeus. Estamos falando aí dos judeus. Ali a visão de Daniel é para os judeus. Agora, para os gentios, não são estes períodos aí. Agora, para mim e para você, gentio, o que nós precisamos fazer é aprontar a nossa vida para a vinda do Senhor, para não sermos levados para esta finalização aí. Sei que isto aí é para os judeus. Doralice Xavier, então é muito mais uma satisfação de especulação do que realmente para a nossa fé. Doralice Xavier, e vamos lembrar de Deuteronômio também, capítulo 29, verso 29, as coisas ocultas são para o Senhor nosso Deus e as reveladas para nós. Então, o que era para ser revelado para a igreja, Deus já abriu através do profeta William Branham. Quando o profeta William Branham quis pregar a mensagem, a festa das trombetas, Deus disse para ele, isto não é para o povo, não é para a igreja. Então, cessou ali o comentário. Doralice Xavier, pastor César Augusto, onde está escrito que quem se mata tem salvação? Quem falou, citou sobre Sansão. Quem falou, citou sobre Sansão. Olha, deve estar sido escrito ali errado, né? Quem se mata não tem salvação. Deve ser, né? Quem se mata não tem salvação. Olha, se você destruir o seu templo, Deus também te destruirá. Esta é uma escritura falando da destruição do seu povo. Você não tem direito de tirar a sua vida. E o caso de Sansão foi um caso muito específico. Ele não tirou a vida dele. Ele orou para que Deus desse uma vingança, que matasse os inimigos do povo de Deus pelo qual ele tinha sido levantado e havia caído. E aí, então, ele morre, finaliza, aquela era o final da vida dele, não que ele estava tirando a vida dele. Irmão Geraldo Gonçalves, bom dia, meu irmão. Deus te abençoe. Quando as Escrituras dizem, e comereis coisas mortíferas e não lhes fará dano algum. Podemos dizer que isto hoje se cumpre hoje com praticamente toda a alimentação comprometida? Olha, irmão, talvez sim, talvez não. E nós temos testemunhos de muitas pessoas que colocaram veneno na comida para matá-los, e eles oraram e depois nada lhes aconteceu. Nós temos muitos testemunhos desses fatos. O profeta, o irmão Branham mesmo, conta que um ímpio, um ateu, desafiou um pastor, lá no tempo dele, o Dr. Davis, né? Davis, né? E ele desafiou e disse, aqui tem um copo cheio de ácido sulfúrico. Vocês dizem que se beberem alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum? Então, mostre para mim que isso funciona, que Jesus guarda. O irmão Davis levantou lá, pegou aquele copo de ácido sulfúrico e tomou. E não lhe aconteceu absolutamente nada. Então, eu não estou mandando ninguém fazer isso não, viu? Mas eu estou dizendo um testemunho de fé do que já aconteceu. Bom dia, pastor César. O cristão deve ter equilíbrio em absolutamente, literalmente em tudo. Até na adoração, até em amar as pessoas. Olha, mas é lógico, tudo que se faz com equilíbrio. Por que o irmão Santo está me ligando agora, não é? Santo, não é hora de ligar não, Santo. Mas, olha, seu tio, viu? Seu tio, viu? Está desequilibrado. Ó, bom dia, pastor César. É equilíbrio, irmão, em tudo, na verdade, tudo. Amar. Quando você ama, pessoas dizem que amam. Às vezes,
Você vai um pai e uma mãe que não tem coragem de corrigir seu filho porque ama demais. Você vai botar seu filho na perdição. Então, precisa-se também de equilíbrio. Até para amar, porque o amor é corretivo. Então, você precisa aprender. O que é que esse rapaz está me ligando agora, hein? Sandro, deixa eu ver. O que é que você quer, Sandro? Fala! Para botar não. Eu estou na live, meu amigo. Mas muito bem aí. Norma Patrícia. Muito boa a pregação de ontem à noite. Nós precisamos de mais pastores como o senhor aqui na Argentina. Obrigado, irmã Norma. Deus te abençoe. Ana Maria. Como é bom estar na presença de Deus. Eu também acho, irmã. Vamos lá. Vamos passar. Pode passar. Acabou? Então, muito bem. Nós vamos ficar devendo essa escritura que eu fiquei de olhar e não olhei ainda. O irmão Wallace está me cobrando. Depois eu vou olhar. Eu me esqueci de olhar. Mas aí temos o pedido de oração de Andréia Maria. Pede oração pelo Paulo Henrique Pereira de Moraes por sua libertação espiritual. Eliane Silva, de Camaragibe, pedindo oração, pois estou triste com o coração machucado. Deus sabe tudo e ela quer força para vencer. Deus te ajude. Depois nós temos aí Rosa Antunes, de Campo Grande, peço oração por mim e pela família. Jairo Veras, peço oração pela minha família, pela minha vida e pela minha família. Elisa Regina, Deus abençoe, peço oração por um reforço do céu, que Deus me ajude a exercer a minha fé. Lúcio Silva, desejo consertar o que está errado, peço oração para que Deus me ajude. Peço pelos meus familiares e parentes, Roberta Mariana, oração em favor da minha família, Ridete, oração em favor, estou precisando no nome de Jesus. Maria Muniz, em favor da saúde. Uai, Maria Muniz, está doente? O que foi? Ana Maria, Ana Paixão, paz do Senhor, pastor. Oração em favor da minha família, para que o Senhor continue abençoando sempre. Rosália Maria, oração em favor da família. Maria de Fátima, oração para Alessandra, que está na CTI com corona, está grávida de 8 meses, mora em Juiz de Fora, vamos orar. Antônio Santos, oração pela irmã Gerlane, por minha prima Valdece, que desejam ser mães. Olha que coisa bonita. Pessoa com sentimento, desejo de ter filhos, de ser mãe, não é? Vamos, nesta hora, oferecer nossa oração por todos esses que solicitaram oração e por você, que o nome não foi citado aqui, não se considere excluído. Vai ter culto em Natal domingo, sim, irmão José Carlos. Vai ter culto em Natal, irmão, deixa eu ver que é lá, que sempre que escreve, irmão, não, aquele irmão Paulo Xavier. Deus abençoe a sua recuperação, irmão Paulo, e nós vamos orar. E eu volto a dizer, se você não foi citado, seu nome, não importa o que seja a sua situação, gostaria apenas que você colocasse a sua fé em Jesus. Vamos orar neste momento. Feche os seus olhos aí na sua casa e a primeira coisa, nunca se esqueça, antes de fazer, abrir a boca de pensar em Jesus. Nós vamos falar com Jesus. Pai querido, Deus santo, Senhor Criador dos céus e da terra, autor da vida e doador de todo bom e dom celestial. Nós te agradecemos por estar vivos, pelo dom da vida. Nós te agradecemos pelos amigos, nós te agradecemos pelo teu Espírito que intercede por nós. Nós pedimos para todos a tua proteção e a tua bênção. Pedimos que a tua misericórdia se manifeste em favor de doentes, de opressos, de pessoas que foram afetadas por este mal, de pessoas que estão desempregadas, de casamentos que estão
desajustados, de filhos rebeldes, de marido e de esposa ingratos, adúlteros, de pessoas que estão expondo outros a sofrimento. Senhor, entra no coração de cada um e traz a tua paz e o teu consolo, e a todos os espíritos atormentadores nós pedimos que o poder do teu nome seja tão eficaz que eles se afastem da vida das pessoas. Nós ordenamos aos demônios que se afastem no nome de Jesus Cristo, que aqueles que não são salvos possam abraçar a cruz e se salvarem pelo poder da obra realizada no Calvário. Santifique o coração do teu povo, esforça aqueles que querem consertar a vida. Eu oro por todos, suplico a tua bênção, em nome do Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Só lembrando, nosso culto em Campina Grande começa hoje às 6h30 e em Brasília às 19 horas. Então, Campina Grande, 6h30, Brasília, 19 horas. E amanhã teremos escola bíblica aqui em João Pessoa, querendo o Senhor. Parece que a previsão é amanhã que o sol vai nascer bem bonito aqui em João Pessoa. E Recife estaremos também juntos, aí em Recife, 4h20 da tarde, o irmão Gilvan começa com a palestra, 5 horas o irmão Ricardo com os cânticos, e querendo o Senhor, às 6 horas estarei aí na plataforma. Deus abençoe ricamente o seu dia. Tudo de bom para você. Não se esqueça só de um pedidozinho simples, que você deixe aí o seu like, que nós temos aqui, olha, quase 500 pessoas assistindo e na minha conta aqui só tem 295 likes. Quantos temos aí? Falta quantas pessoas que não deram seu like, quantos não são inscritos no canal nosso da Fé Perfeita, que se inscrevam. Quanto? 385. Agora 388, 389. Olha, Deus te abençoe, dê o seu like, um bom dia e um grande shalom para você.